Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Laís, sou professora de Geografia e nós iremos começar mais uma aula para o 9º ano. Olá crianças, vamos a mais uma aula do 9º ano de Geografia. Na aula de hoje nós estamos no capítulo 3, Oriente Médio, Petróleo e Política. Nesse capítulo, crianças, é bem curtinho, tá bom? A gente vai entender então a questão do petróleo, tá? Vamos compreender então a questão econômica do petróleo, tá? Então, olha só, a economia, gente, dos países que compõem o Oriente Médio, ele está vinculado diretamente com a extração e o refino do petróleo, tá? Às vezes, essa é a prática e única fonte de receita para determinados países. Como a região ela é constituída basicamente por desertos, né, com climas adversos, impróprio para a agricultura, a maior riqueza que temos então no Oriente Médio é sem dúvida o petróleo. Dentre as diversas jazidas de petróleo do Oriente Médio, a concentração, tá, maior ela está no Golfo Pérsico, tá, e na Mesopotâmia. Os dois juntos, gente, possuem cerca de 60% de toda a reserva do planeta. Então, para te teres uma ideia de o quanto é concentrado o petróleo no Oriente Médio. Dentre os países do Oriente Médio, os países produtores são, tá, do petróleo: Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes, Catar e Bahrein, certo? A imensa reserva de petróleo, crianças, existente no subcontinente, aliada a outros fatores de caráter econômico e político, vai favorecer então a criação da chamada OPEP, tá? A OPEP, gente, é uma organização dos países exportadores de petróleo e ela foi criada no ano de 1960 e ela é considerada um dos maiores cartéis do mundo. Então, cartéis, tá? Atuação de cartéis. Então, a criação, gente, o que são cartéis? Cartéis, gente, são uniões secretas e não oficialmente divulgadas entre empresas concorrentes. E a gente está nos referindo a empresas do posto de gasolinas, entre outros, tá? Então, esses cartéis, gente, entre essas empresas, elas servem para ajustar o preço de suas mercadorias de modo a manter o interesse e evitar perda de lucros em razão da disputa do mercado. Tá? E esse cartel, gente, ele é tratado de uma forma ilegal no contexto da legislação, no contexto das leis, tá? E praticamente todos os países existentes, embora seja amplamente, né, um contexto de legislação, tá? De forma ilegal, certo? E aí a gente vai falar então da OPEP, tá? E eventualmente, gente, os membros, eles se reúnem e estabelecem os ajustes no preço, tá? Desse produto, principalmente do petróleo, tá? A gente então atualmente vai entender o que? A OPEP, tá? Ela produz aproximadamente cerca de 40% de todo o petróleo extraído no mundo e 70% das exportações de recursos em todo o globo terrestre. Essa organização, gente, ela tem como um dos principais mercados as grandes potências mundiais, especialmente os países europeus como a Alemanha, a França, além do Japão e os Estados Unidos. Os países, gente, norte-americano, mesmo sendo um grande produtor, necessita do produto importado, uma vez que não é autossuficiente nesse recurso do petróleo. Esse fato favorece a interferência de grandes nações do cenário geopolítico no Oriente Médio. Aí eu coloquei aqui as maiores reservas de petróleo no ano de 2019, tá? Então vejamos, o país maior que tem a maior reserva de petróleo é a Arábia Saudita, seguido de Iraque, tá? Irã, Iraque, Kuwait e os Emirados Árabes, tá bom? Então esses países concentrados então no Oriente Médio. A gente vai entender aqui o que, tá? Durante a metade do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra e a França, elas controlavam, gente, a partir de empresas e também de ações políticas, principais fontes de petróleo. E nós já falamos no Golfo Pérsico,
além do canal de Suez, tá? E o caminho mais curto para a Europa. O canal de Suez é o caminho mais curto. E aí, após o ano de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o aumento exponencial, gente, do poder e suas ligações geopolíticas, elas estavam ligadas principalmente ao controle pelo mar, controle marítimo. E aí isso fez com que os Estados Unidos se tornassem à frente do que tange a influência de governos locais e tomadas as decisões do Oriente Médio. Então percebas o porquê de grandes conflitos ocorridos no Oriente Médio, pela essa disputa comercial, disputa pelo ouro, o ouro que eu digo é o petróleo, tá? E vejamos, além dessa entrada de empresas, tá, gente, norte-americanas do ramo petroquímicos nas nações dessa região, a consequência foi, tá, o início de diversos conflitos ao longo da metade do século XX, como as intervenções no Iraque e no Kuwait, tá, e o mais recente foi na Líbia do ano de 2011. Essa estratégia, gente, era essencial por dois motivos. Primeiro, a necessidade de manter o crescimento industrial e urbano em um ritmo acelerado, pois nesse momento os Estados Unidos eles passaram a ser a maior economia do mundo. E segundo, logo após a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se então a Guerra Fria, que nós já falamos que foi a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. E aí o controle da área do Golfo Pérsico, ele era uma estratégia para evitar o avanço do comunismo, que quem dominava o comunismo era a União Soviética, tá? E aí nós temos os maiores produtores de petróleo em 2019, produtor de petróleo. Então temos primeiro os Estados Unidos, seguindo da Arábia Saudita, da Rússia, Canadá, Iraque e assim vai. Então vejamos que os Estados Unidos concentram cerca de 18%, tá, de produção desse petróleo. Então a gente vai entender a questão terrorista. Então quando tu falas em Oriente Médio, tu já entende tu já ouve, tu já associa a questão do terrorismo que acontece muito no Oriente Médio. Então, os atos terroristas, os ataques terroristas, segundo alguns estudiosos, gente, eles tiveram início no primeiro século depois de Cristo, quando o grupo judeu radical, chamado sicários, tá, gente? Eles atacavam, então, cidadãos judeus e não judeus, que eram considerados a favor do domínio romano. E aí outros indícios também de quando surgiu o terrorismo, eles confirmam a origem remota do terrorismo, são registro de existência de uma tal de uma seita muçulmana, certo? Que se originou então, tá? E aí, olha só, a história da formação do Estado Islâmico, tá? Está atrelada ao projeto chamado Al-Qaeda. Vocês já ouviram falar desse Al-Qaeda, tá? Que é uma organização terrorista fundada por um cara chamado nada mais, nada menos do que Osama Bin Laden, e responsável pelos atentados, tá, gente, terroristas no dia 11 de setembro de 2001, que desenvolveu para a conquista do poder na Síria e no Iraque após a guerra com os Estados Unidos, tá? Além do mais, o Estado Islâmico, que foi chamado de Estado Islâmico no Iraque e na Síria, ele originou, tá, o braço da Al-Qaeda, que era essa organização criminosa, terrorista, tá bom? Então, tu observas aqui nessa imagem esse grupo terrorista, tá? Um grupo terrorista, e ao lado desse grupo terrorista nós temos uma cidade destruída por um movimento, tá, que simplesmente destruiu uma cidade. Aí, gente, quando nós falamos então na questão terrorista, eu vou pedir para que, claro, né, quando nós falamos, a geografia também, ela é arte, ela é ciência, ela é cinema. Eu vou indicar para vocês um filme chamado Atentado ao Hotel Taj Mahal, tá? Obviamente não foi no Oriente Médio, mas foi na Índia. Como nós estamos falando nesse contexto terrorista, então eu vou comentar com vocês aqui, tá? Então, olha só, em 2018, crianças, um grupo islâmico, tá? Ele executou cerca de 12... ele executou cerca de 12 ataques pela Índia, concentrado principalmente na cidade de Mumbai.
E os tiroteios, gente, e explosões, eles deixaram cerca de 164 mortos e mais de 300 feridos durante o ataque terrorista ao famoso hotel Taj Mahal em Mumbai, tá? E aí o filme retrata o renomado chefe, tá? E um garçom. Eles arriscam suas vidas para proteger as demais vítimas entre funcionários e clientes. E em meio, gente, ao caos, um casal de hóspedes, ele se vê forçado a lutar pela sobrevivência para salvar a vida do seu filho recém-nascido. Então vejamos, indico para vocês assistirem esse filme e entender essa questão terrorista, tá bom, crianças? Bom, vou pedir para que tu abras teu livro na página 36, façam as questões 1, 2, 3, 4 e 5 e página 40, questões simulando e ação, certo? Como eu falei para vocês, esse é um capítulo curto, peço com que tu leias o teu livro e assista a aula, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até mais!